Várias pessoas me perguntam, ou às vezes comentam sobre as castas. Todos já ouviram falar, não? Só que existe muita incompreensão sobre isso, especialmente referente à Índia. Então você fala, puxa, a Índia tem tanta espiritualidade, mas tem toda essa parte de preconceito, de discriminação, de castas. Então, para quem nunca ouviu falar disso ou não conhece, o que são castas? Castas são como categorias ou divisões das pessoas dentro de uma sociedade, feitas por vários determinantes. Então, normalmente na Índia existem algumas castas. Uma é chamada de Brahmani, que são as castas dos sacerdotes. A outra é chamada de Kshatriya. Kshatriya são os guerreiros. Os reis são dessa categoria também, Kshatriyas. Vaishyas eram os comerciantes e que cuidavam de agricultura, de pecuária. E Shudra são aqueles que fazem o trabalho mais serviçal, o de servir. E aí também existe uma casta que, na verdade, não é muito casta, não faz muito parte, que chama intocável. E as pessoas não compreendem muito isso. De onde surgiu isso? Para que servem essas castas? Será que é só para criar discriminação? Será que é só para criar separação? Ou da onde veio isso? E para que serve isso nas nossas vidas? Se a gente for pensar em toda a sociedade, em todo lugar, existem essas divisões, existe esse tipo de separação. Mas qual é o intuito disso? Originalmente, por que isso foi criado? E de onde veio? De novo, na semana passada a gente estava falando da Bhagavad Gita, e de novo a gente volta para a Bhagavad Gita. No capítulo 4, no verso 13, o Senhor Krishna, que é considerado a manifestação de Deus, falou: eu criei essas castas. E para quê? A gente falou de 5, mas nas escrituras ele menciona só 4. As 4 primeiras. E como essas castas eram determinadas? Então ela veio junto com a criação. E como elas eram determinadas? Nos tempos antigos, existiam os gurus e eles viviam na floresta. Chamava Gurukula. E as crianças, meninos e meninas, iam, a partir de mais ou menos 5 anos de idade, iam morar na floresta com os gurus. E eles passavam... os gurus normalmente também tinham família. Eles tinham esposa e filhos. Então, essas crianças iam viver com o guru e passavam 20, 25 anos vivendo na floresta. E aprendiam absolutamente tudo. Tudo. Espiritualidade, como viver, como ganhar dinheiro, como constituir família, como... tudo. E depois disso, eles voltavam para casa. Alguns poderiam escolher uma vida monástica e outros voltavam para a sociedade com uma base incrível. Eles tinham uma sabedoria perfeita de como viver. Isso é um tema, de repente, para uma outra discussão, porque eram 4 etapas da vida, e essa era a primeira de Brahmacharya. Eles iam e só aprendiam. Eles não tinham que trabalhar ou não tinham que constituir família, eles tinham que aprender a viver e depois eles seguiam para a vida. E o que isso tem a ver com as castas? Como era determinado? Normalmente, o que acontece hoje em dia, com muita distorção, incompreensão, ego e vaidade, um monte de coisas nocivas que o ser humano tem. Essas castas se tornaram algo como uma descendência familiar, ou um motivo de orgulho. Meu pai era Brahmani, eu sou Brahmani,
e assim segue. Esse é outro, é Vaishya, comerciante, ou cuida disso, ele vai ser sempre assim. Mas antes não era desse jeito. Onde eram determinadas as castas? Nesse momento que esses pequenos, que essas crianças iam para o Gurukulam. E aí o guru, trabalhando com eles, entendendo essa dinâmica, interagindo com eles, ele entendia. Uau, essa menina tem uma tendência mais serena. Ela está num estado mais meditativo e contemplativo. Ela é Brahmani. Pela tendência dela. Esse aqui, ele é mais valente. Não tem medo de nada, faz tudo, é disciplinado. Kshatriya. Esse aqui tem uma tendência mais de cálculos, de entender, de negociar. Vaishya. E esse aqui tem uma tendência a servir mais. Shudra. Então, não era conectado com uma sanguínea ou uma linhagem familiar, mas era conectado com a sua tendência natural, com as suas qualidades inatas. E, na verdade, eram só essas 4 castas. Não existia intocabilidade. Isso veio depois dessa distorção, por essa ego, por essa orgulho, por essa individualidade, por essa desequilíbrio mental do ser humano. E criou-se um aspecto completamente negativo desse processo natural que estimulava o ser humano a desenvolver o seu melhor dentro da sua habilidade. Então, você imagina uma sociedade onde todo mundo fazia o melhor de acordo com a sua própria natureza, desempenhava de acordo com a sua própria natureza. E essas 4 juntas, claro, sempre integradas, tornavam uma sociedade equilibrada. E cada um fazendo de acordo com a sua capacidade e habilidade. Então, na própria Bhagavad Gita também a gente vai para o capítulo 18 e Krishna fala: os deveres dos Brahmanes, deveres ou as funções dos Brahmanes. Esse é o capítulo 18, verso 41. Dos Brahmanes, dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Sudras são distribuídos de acordo com as qualidades inatas. Então, esse era o princípio ideal de dividir. Não para separar, você é superior, você é inferior, não existia isso. Você nasceu pelo seu karma com essas tendências. Então, vamos explorar essas suas tendências de uma maneira onde você possa produzir e crescer. E falaram também que, quando a Índia sofreu a invasão, especialmente britânica, eles eram muito integrados e unidos. E eles tinham muita força. E para quebrar um pouco essa força, essa unidade da Índia, esses invasores, eles acentuaram muito essa perspectiva de castas. E eles criaram essa característica de separação e de superioridade e inferioridade para quê? Para enfraquecer e para fragmentar. E aí seria mais fácil entrar. Mas, por que a gente está falando disso tudo? Não é aula de moral e cívica ou de história. Mas a gente tem que entender isso para nossas vidas. A gente tem que entender o que significa, se isso está nas escrituras sagradas, se Krishna está falando isso, será que tem algum propósito? Será que tem alguma utilidade para nossas vidas ou não? Vocês são de que casta? Isso não é só na Índia. Se a gente olhar, isso está em todo lugar. Existem uns preconceitos, existem uns sentidos de superioridade. Um monte de gente tem orgulho da família. Meu sobrenome é esse, e eu encho o peito. Tem sentido? Você vê uma atividade e você considera inferior. Isso eu vejo sempre quando eu vou, por exemplo, no aeroporto. Ou eu chego, eu estou voando, e aí você vai no banheiro do aeroporto.
Todo mundo está chegando, está apertado, e vai lá, o banheiro está sempre cheio. Mas tem um ser invisível. Quem é? O faxineiro. Ele está permitindo que todo mundo use o banheiro e vá embora aliviado. Só que quem lembra dele? Por quê? Porque ele é um ser inferior. Nessa perspectiva, ele é invisível. Você entra lá, ele é completamente ignorado. E quem está preparando isso? E não é só um exemplo, mas isso está presente na mente dos seres humanos. Essa discriminação, esse preconceito. Tanto que, se você vai no final e agradece, fala, obrigado pela sua limpeza, obrigado pelo que você tem feito, a pessoa fica até assustada. Fala, ele vai me pedir dinheiro. Ou ele vai me assaltar, tem alguma coisa errada. Então, isso está presente em toda parte. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Então, Krishna, nos próximos versos, ele descreve quais são as características ou os deveres de cada um dessas castas, das 4, que são originalmente constantes. E nós vamos entender um pouco melhor. Então, primeiro ele fala quais são os deveres, ou qual é a característica de uma qualidade, de um estilo de vida de um Brahmane, que é considerada essa casta superior. Dos Brahmanes: serenidade, autocontrole, austeridade, pureza, perdão, retidão da mente, dos sentidos e do comportamento, conhecimento, sabedoria e consciência elevada, e amor a Deus são os deveres naturais ou as qualidades inatas dos Brahmanes. Então, são 9 características de alguém que é considerado Brahmane e como ele deveria viver. Ele deveria viver com essas características: perdão, autocontrole, serenidade, firmeza, consciência elevada, amor por Deus. E aí a gente vai para a segunda categoria, que é Kshatriya. Os guerreiros. Heroísmo, destemor, firmeza, inteligência ou eficiência, não fugir da batalha, generosidade e senhoria. São os deveres dos kshatriyas, ou são a representação da natureza inata dele. Isso reflete na vida. Brahmanes, 9. Kshatriyas, 7. E são mais respectivas a um guerreiro. Vaixas são a próxima casta. Agricultura, criação de gado e comércio são os deveres naturais dos Vaixyas, os negociantes. 3. E a última casta, Shudras. Qual é o dever dos Shudras? Servir. Uma característica. Se a gente trouxer isso para nossas vidas, elas estão associadas com momentos e com estados mentais nossos durante o nosso dia. Essas 4 castas estão conectadas com as 3 qualidades da natureza, que são qualidade tamásica, que é aquela parte quando a gente está com uma energia mais baixa, com uma energia de preguiça, de sono, de depressão, de procrastinar. Essa é a energia mais baixa nossa. A segunda é? Qual é a segunda? Rajas, que é o oposto. Você está ativo, você está enérgico, a maioria das vezes hiperativo ou muito emotivo, mas força e vigor. E a terceira é Sattva,
que é sattva? Serenidade, equilíbrio, paz. O tempo inteiro a gente está com essas três. Todo ser humano tem uma predominância dessas três, cada um. Mas as três estão sempre atuando. Alguns têm mais sattva, equilíbrio, paz. Outros têm mais rajas, outros mais tamas. Na natureza também é isso, nos animais também é isso. E elas estão, essas três qualidades da natureza, que estão refletidas em tudo nessa criação, estão conectadas com essas quatro castas. Então, Shudra, mas isso não tem a ver agora diretamente com quem serve. Isso é interno agora. Shudra está conectado com qual qualidade? Tamas. Então, se você for considerar isso, quando você está no estado tamásico, você é da casta mais baixa. Não olhando para o outro, nem a profissão do outro, mas é o seu estado mental. Então, Shudra está conectado com o estado tamásico. O próximo acima, que é Vaishya. Vaishya está conectado com tamas associado com rajas. É uma mistura. Você já está melhorando. Kshatriya, o guerreiro, está associado com o quê? Rajas com um pouco de sattva. Mais rajas e um pouco de sattva. E os brahmanes, sattva. Então não é olhar para fora e falar essa casta, aquela casta, mas é olhar para dentro e falar assim, que casta eu estou agora? Eu estou no estado tamásico, letárgico, eu estou na casta mais baixa. Eu estou mais ativo, com um pouquinho de preguiça, mas eu estou querendo me mexer, eu estou com um pouco mais de energia baixa. Eu estou cheio de energia, disposto e querendo fazer tudo, Kshatriya. E eu estou num estado de equilíbrio, tranquilidade e harmonia, eu sou Brahmani. Mental. De acordo com o seu estado mental, de acordo com a sua conexão com essas qualidades da natureza, essas três, você está em uma dessas castas. Isso dá para entender? Então, dentro dessa perspectiva de estado mental, onde a gente deveria querer chegar? Brahmani. Tamas não é bom para ninguém durante sua vida. Tamas só traz ignorância, letargia. Ele é necessário só em um momento, que é quando é necessário o estado tamásico, de escuridão. Dormir. Você precisa dele. Mas fora esse, você precisa mais dos outros. Então a gente precisa crescer de um estado tamásico completo, de Shudra, para um rajásico. Não dá para você mudar de um estado tamásico, preguiça, naquele estado de inércia, para um estado espiritual estático. E muita gente mistura esses dois. Muita gente é Shudra e pensa que é Brahmani. Significa o quê? Está nesse estado letárgico, senta para meditar, dorme a meditação inteira, pensa que está num estado espiritual elevado. Então ele é Shudra e pensa que é Brahmani. Então de Shudra a gente tem que passar para Vaishya, depois Kshatriya, para depois Brahmani. Então é uma metáfora interna para o nosso crescimento espiritual. Isso está claro? Tamas nunca é desejável nas nossas vidas. E a gente não deveria permitir. Letargia. Ah, eu estou com preguiça de fazer isso. Vai sair errado. Não vai funcionar. Mas também o excesso não adianta. Nossa, estou muito agitado. Não sei nem o que eu cozinhei, não sei o que eu falei. Por que eu falei isso? Por rajásico. Depois de rajas, equilibra. E chega num estado de paz. E como a gente sabe em qual estado a gente está agora? Qual casta você está agora? Tem uma maneira fácil de perceber isso e a gente já falou.
pela sua respiração. Se a sua respiração está passando mais pela narina esquerda, você está no estado tamásico. Você está no Shudra. E agora, hein? Se a sua respiração está passando mais pelo lado direito, você está mais para Kshatriya. Do lado esquerdo, você está entre Shudra e Vaishya. Para o lado direito, você está mais agora como Kshatriya, um guerreiro. E a respiração fluindo igual nas duas narinas, você é Brahmane. E se não está saindo respiração, você é um fantasma. Você está morto. Se está entupido, acho que é intocável. Não. É só o fluxo natural da respiração. Entupido não conta. Isso está claro? Vamos mudar um pouco. Vamos considerar agora, pela descrição das atividades, qual casta você está. O que significa quando você é um... Agora não tem questão de melhor ou pior, mas é só de acordo com a atividade. A gente passa por essas 3 castas também, não só pelo estado mental, mas pela nossa atividade durante o dia. Então, quando você é Shudra, mas agora não tem mais a conotação negativa do estado mental. Quando você é Shudra? Serviçal. Quando você é Shudra? Quando você está servindo os outros. E isso é ruim? Não. É extremamente necessário, especialmente no caminho espiritual. Então é Seva. Então quando você está fazendo Seva, você é Shudra. Servir. Tem muita gente que não gosta de servir. Eu nasci para ser servido. Esse é o nosso ego. Então, quando você está buscando servir, você está pensando nos outros, você é Shudra. Aqui, todas são iguais. Quando você é Vaishya, que é o negociante, quando você está trabalhando no seu dia a dia, você é negociante, você é Vaishya, você está ganhando dinheiro, você está oferecendo algo. Porque Shudra é um serviço desinteressado, eu estou servindo. Vaishya eu estou servindo para ganhar algo. Que mais? Fazendo compras? Fazendo compras, ok. Nas suas atividades diárias. Um negociante também, ele investe para receber algo. Então, alguém que pensa onde eu preciso investir e o que eu vou ganhar, mas isso no caminho espiritual. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu preciso de um tempo para meditar. Mas por que eu vou meditar? Porque depois, não agora, eu vou investir esse tempo. E depois eu vou ganhar o quê? Paz. Depois eu vou ganhar tranquilidade. Talvez agora não seja tão prazeroso. Talvez agora minha mente não esteja tão amigável para eu meditar, ou para eu fazer o que eu devo. Mas eu vou fazer porque eu sei que eu vou colher esse fruto. Eu estou investindo para colher. Então eu estou negociando. E muitas vezes a gente precisa negociar com a nossa mente. Ela não quer meditar, ou ela não quer fazer essa lição ou estudar para a prova, ou ela não quer... Eu preciso negociar. Eu preciso lembrar o porquê eu estou fazendo isso. Isso é importante para a minha vida. Isso vai trazer esse resultado. E se eu não fizer, vai trazer esse. Negociar. Isso faz parte de Vaishya. E o que eu estou negociando? O que é importante? O que eu tenho sempre para oferecer para receber algo? 2 coisas. Meu tempo, que pode ser minha respiração, e meu talento. Então, o que é um Vaishya? Alguém que usa o discernimento para usar esses 2 tesouros que o ser humano tem, tempo e talento. Para quê? Para produzir, para receber, para ter o seu lucro. Lucro que eu falo não é dinheiro. E a pergunta é, como você está usando o seu tempo e o seu talento no seu dia a dia? Você está produzindo? Você está transformando no mundo melhor? Você está crescendo espiritualmente? Você é uma pessoa melhor? Ou você está desperdiçando o seu tempo?
Ele não volta mais. E esse seu talento divino, até quando você vai ter? Aproveita. Então, um Vaishya é aquele que discerne. Por que eu vou ficar 2 horas mexendo nessas redes sociais? Chega, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Essa conversa que eu estou tendo aqui, ela é útil ou inútil? Esse lugar, esse ambiente, esses meus pensamentos, vão me trazer algo ou não? Investimento para colher. Como você está usando seus maiores dons, tempo e talento. E um negociante, o que ele faz também? No final do dia, ele faz o balancete. Hoje minha loja foi boa, hoje eu tive esse lucro. E o que significa nas nossas vidas ser um Vaishya? Todos os dias você deveria olhar no final do dia para trás e falar assim, meu dia foi produtivo. Eu tive lucro. O que significa isso? Eu usei meu tempo, meu talento eficientemente. Uau, meu dia foi produtivo, eu fiz tudo o que eu tinha planejado. Isso deu certo ou isso não deu certo, eu vou melhorar. Autoanálise. Significa fazer o seu balancete diário. No final do ano tem um balanço maior ainda. Isso é ser Vaishya. Entender e calcular. Isso está claro? Vaishya. Isso é necessário todos os dias. Todos os dias vocês precisam ser Shudra, todos os dias vocês precisam ser Vaishyas. Se você não usar esse discernimento, você está mais parecido com um animal do que um ser humano. E o que é um Kshatriya? Quando nós somos Kshatriyas, os guerreiros? Quando você está brigando com a sua esposa? É isso? Não. Quando você está brigando no trânsito? Também não. Kshatriya é quando você está com coragem, com determinação. O que vier hoje no dia, eu vou encarar e vou resolver. Não tem nem bom nem ruim. É o que chegou para mim. Eu dou as boas-vindas para tudo. Nada vai me tirar desse estado de contentamento, de energia, de vibração. O que um guerreiro faz? Ele luta. Então, alguém que sabe que tem... Kshatriya não é alguém que está estabelecido, mas é alguém que sabe. Minha vida ideal deveria ser essa, mas eu ainda tenho essas negatividades, essas fraquezas, eu tenho isso que não está bom, não quero nem saber, eu vou mudar. Eu tenho força e eu vou lutar. Talvez eu não esteja no meu estado ideal agora. Pode ser espiritual, pode ser social, pode ser profissional. Mas em vez de eu falar, ai Deus, tudo errado, eu não sirvo para nada, ai, nada acontece, joga tudo isso no lixo e fala, eu vou mudar. Deus me deu essa respiração, essa força e esse talento, eu vou. Isso é Kshatriya. Em todas as áreas. Se a gente não tiver essa pegada de Kshatriya, de guerreiro, na nossa vida, a gente não consegue nada. A gente vira sonhador ou a gente vira um saco de pancada do mundo. Então, não é externamente sair brigando com todo mundo, mas é internamente ter essa determinação, falou, quero ver alguém me impedir quando eu colocar na minha cabeça que isso deve ser feito. E isso é para o caminho espiritual também. Se sair faísca, se for bom ou se não for, eu vou sentar e meditar. Eu sei, minha mente ainda não está do jeito que deveria estar. Eu não quero saber. Eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Eu vou continuar até minha última respiração. Se eu cair duro agora, não importa. Eu morri tentando, vitória. Mas eu não vou aceitar. Moleza, eu não vou aceitar. Fraqueza, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu vou mudar. Isso é Kshatriya. E se eu não tivesse sangue, nada feito. Eu não cresço. Em todas as áreas das nossas vidas eu preciso disso. Ai, tá frio hoje. Por que eu vou acordar mais cedo para meditar? Soneca, pronto, já foi destituído do Kshatriya, foi mandado embora do seu exército. Isso é necessário. E Brahmani? O que significa Brahmani? Quando eu estou em paz. Quando eu estou dentro daquelas características. Quando eu estou sereno.
Eu estou fazendo tudo, mas eu estou sereno. Agora eu não preciso lutar para ter essa serenidade. Em alguns momentos eu estou sereno. Ou quando eu estou sentado para meditar. Ou quando eu estou numa atitude, numa conexão para orar. Quando flui paz no meu coração e na minha vida. Quando naturalmente eu olho para as pessoas, mesmo para aquelas pessoas que não são tão amigáveis, e eu sinto paz ou compaixão ou perdão. Esse é o momento Brahmani. Também é necessário. Não adianta eu ficar só lutando, ou só servindo, olhando para os outros, ou negociando ou trabalhando, mas eu preciso do meu momento de espiritualidade. Então, normalmente, a gente pode considerar Brahmani também quando você realmente tem a sua rotina, todos os dias você tem o seu momento de conectar-se com Deus, porque amor por Deus é Brahmani. Quando você está nesse estado, nessa lembrança e nessa atitude durante o dia, você é Brahmani. Então, as 4 são necessárias nas nossas vidas. E eu preciso aprender a equilibrá-las. Se eu desequilibrar, a sociedade, esse corpo inteiro é uma sociedade, ela é uma cidade. E eu preciso equilibrá-la. Se eu não tiver essas 4 funções, essas 4 castas, minha sociedade chamada vida está desequilibrada. Isso dá para entender? Mas tem uma outra casta. Dentro da sua vida, existe a intocabilidade. As castas agora externamente foram banidas, é contra a lei. Mas dentro de nós elas continuam existindo. E quando você é intocável? Não é? Quando tudo dá errado? Quando tudo dá errado, mas você fala, eu não quero nem saber, eu vou fazer tudo dar certo, você é kshatriya. Mas você é intocável quando você está com raiva, quando você está com inveja, quando você está com medo, quando você está com ciúme, quando você está com todas essas características que são nocivas às nossas vidas, você é intocável. E aí o Lahiri Mahasaya, nosso mestre falava isso. Quando você tiver com essas características, você é intocável. Sabe o que você tem que fazer? Vai lá e toma um banho gelado. Para mudar de casta, abre o chuveiro gelado e sai da intocabilidade. Porque os intocáveis, por causa dessa distorção externamente, eles não podiam entrar na casa dos outros. Eles não podiam se alimentar junto com os outros. Eles não podiam, às vezes, dependendo do aspecto dentro dessa intocabilidade, eles não podiam nem encostar nas outras pessoas. E quando a gente está nesse estado de intocável, de raiva, de ganância, de desejos descontrolados, de medo, você é intocável. Onde você chegar, você vai tornar os outros impuros. Sim ou não? Se você chega com raiva e que foi? Alguém fala bom dia para você, só se for para você, seu miserável. Pronto. Sua intocabilidade, você tornou a vida do outro impura também. Então você não pode almoçar com ninguém, você não pode entrar na casa de ninguém, você não pode nem tocar ninguém, porque você é intocável. Então dentro de nós isso ainda existe, e a gente não deveria aceitar. Então a sua natureza kshatriya deveria falar, eu vou arrancar esse intocável dentro de mim. Isso está claro? Espiritualidade tem que ser prática e informação tem que ser prática. Não adianta eu ficar pensando nas castas e injustiça e querer discutir. Olha para dentro de você e alinha tudo isso aí. Mas dá para a gente ir um pouco além ainda. Nos 2 versos seguintes, ele fala: a pessoa devotada ao seu próprio dever natural atinge a perfeição elevada. Ele alcança essa comunhão. Então, olha que interessante o que ele está falando. Que se você estiver fazendo a sua função como deveria ser feita, com determinação, você vai alcançar o grau mais elevado, você vai evoluir. E o que isso quer dizer? Se você entende que você tem uma responsabilidade na vida, e aquilo é o seu dever, é da sua casta,
Por exemplo, eu sou mãe. Eu sou da casta maternal. E o meu dever é cuidar, é fazer. Se você fizer o seu dever com amor, com conexão, com seu 100%, você está crescendo espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Entenda quais são os seus deveres, as suas responsabilidades dentro dessa sua casta e faça com dedicação. Você vai crescer espiritualmente. Isso vai se tornar também seu crescimento espiritual. Mas um passo além. Ouça então como alguém devotado ao seu próprio dever alcança essa comunhão. Qual é o dever principal do ser humano? Vocês nasceram para quê? Para ser mãe, para ser monge, para ser professor, para ser... Vocês nasceram para isso ou outra coisa? Qual o seu dever principal? Alguém sabe ou não? Então, olha o que ele fala. Uma pessoa atinge a perfeição mais elevada, adorando como um dever natural aquele de quem todos os seres se originam, aquele que permeia todo o universo. E o que isso quer dizer? Abandonem todos os seus deveres todos e venham morar no ashram. É isso que ele quer dizer ou não? Seria ótimo. Seria muito bom. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está falando? Que como prioridade na sua vida tem que ser o mais elevado. Não importa. Faça com perfeição seus papéis, seus dharmas, seus deveres. Mas não esquece que você nasceu especialmente para se conectar com Deus. Aquele que te criou, aquele que criou as castas, aquele que criou e te respira em você agora, não esquece dele. E se você fizer todas as suas atividades, mas se lembrando do seu dever principal e natural, que é amar a Deus, se conectar com Ele, sua vida está feita. Não reclama, eu sou varredor, eu sou professor, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou monge, eu queria mudar. Faça com amor aquilo que foi designado para você ou aquilo que está nas suas mãos agora e não esquece do seu dever principal. E aí você vai crescer. Seu dever natural mais elevado é Deus. Eu estou lembrando dele enquanto eu trabalho? Eu estou oferecendo para Deus essa comida? Eu estou lembrando dele enquanto eu limpo um banheiro? Se você estiver lembrando, limpar o banheiro vai te elevar espiritualmente. Ele está falando, você vai alcançar o grau mais alto. Isso, na verdade, é meio conectado com o que a gente discutiu na semana passada. Não esquece dele enquanto você faz as coisas. Não cria discriminação. Esse trabalho é bom, esse é ruim. Não. Mas conecte o seu dever natural mais elevado com tudo que você fizer. E você vai ter uma vida espiritual. E aí no último verso. Melhor do que executar o dever do outro com perfeição é executar o seu próprio dever ou dharma, mesmo que imperfeito. Cumprindo o dever prescrito pela própria natureza, você não incorre no mal, pecado. O que significa que é melhor fazer o seu próprio dever, mesmo que imperfeito, do que fazer o do outro com imperfeição? Primeiro entenda as suas responsabilidades e foca nelas. Não fica pensando, puxa, aquela pessoa é muito melhor, aquele emprego. Se eu fizesse isso, eu ia ser mais feliz. Aquela casa, nossa, é muito melhor. Se eu fosse para lá, se eu estivesse ali. Para de reclamar, olha para o seu próprio dever. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que estudar para essa prova, eu tenho que dar uma aula. Faça. Não fica pensando, seria melhor se eu fizesse isso ou aquilo.
Se aquele é o seu dever agora, faça, mesmo que imperfeito, você está crescendo. Mas, espiritualmente, o que isso quer dizer? Qual era no verso anterior o seu dever natural e mais elevado? Se conectar com Deus. Então, mesmo se você não for ainda muito hábil em orar, em meditar e fazer as suas coisas, segue. Porque mesmo se parecer imperfeito isso, é muito melhor do que não fazer. Então não deixa o seu dever natural, não deixa o seu dever como ser humano, que é se conectar com Deus, de lado. É melhor ser imperfeito e fazer esse esforço. Enquanto você trabalha, lembrar de Deus, sentar todos os dias para meditar, mesmo que imperfeito, vou esquecer, não vai ser bom, vai ser difícil, não importa, você está crescendo. Mas se você esquecer e fazer só o seu trabalho com perfeição, você está fazendo o trabalho do outro. Se você trabalhar e esquecer de Deus, você está alimentando o seu ego. E isso significa que está fazendo o dever do outro, do ego. Faça mesmo que imperfeito, acorda de manhã e fala, hoje eu vou lembrar de Deus. Eu vou lembrar da minha respiração enquanto eu trabalho. Hoje eu vou agradecer por tudo que eu recebo. Hoje eu vou lembrar de Deus nas pessoas. Hoje eu vou agradecer. Mesmo se eu errar, se eu tropeçar, se eu falhar, não importa. Esse é o seu dever. É muito melhor você fazer esse dever capenga do que você esquecer completamente disso ou nem tentar e fazer o seu dever perfeito. Uau, hoje eu atendi essa pessoa, hoje eu ganhei dinheiro, hoje... Só que se você esqueceu dessa parte, você fez o dever do outro, não o seu natural. E isso é pecado. Isso é adharma. Conecta. Faça o seu dever natural. Não esquece da sua meta, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Por que eu existo? Por que eu estou respirando? Qual é a minha razão de existir? E é essa. Eu nasci para realizar o divino em mim. Eu nasci para mergulhar nesse oceano de amor incondicional que é a minha herança. Se eu esquecer isso e se eu deixar de fazer isso, eu estou fazendo o dever do outro. Eu estou alimentando a minha ignorância. Está nas nossas mãos. Como eu vou crescer? Como eu vou usar o meu dia? Não aceita uma desculpa da sua mente porque a sua vida é difícil, você não consegue meditar, ou é muito difícil, ou é longe, ou o seu trabalho te agita muito e você não consegue. Não. Faça o que foi designado para você. Abra esse presente que está na sua mão, do que Deus colocou no seu caminho agora. Se for para mudar, se esforce e muda. Mas enquanto você está desempenhando isso, faça com amor, com dedicação, e não esquece do seu dever natural, que é conectar o divino com tudo que você faz. Meditar para alcançá-lo. E a sua vida vai ser perfeita. Equilibre essas 4 castas dentro de você. Elimina a intocabilidade dentro de você. E a nossa vida vai se transformar por completo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Os intocados na Índia se formaram como? Por essa distorção. A perspectiva harmoniosa e pelos dons naturais começou a se distorcer, começou a se transformar como uma herança familiar, como um motivo de orgulho, como um motivo de ignorância. E por essa ignorância, dentro dessas 4 castas, foi criada essa outra, que designava atividades e tarefas que não eram consideradas elevadas ou as mais puras, mas que tinham que ter na sociedade, e eles foram chamados de intocáveis, mas por pura ignorância e incompreensão. Kauravas. Era Gandhari. Eu imagino o seguinte,
Aí tem uma caça que morre, os brancos. Aí nasce um filho tamásico total, né? Aí, mas ele está no meio e vai favorecer ele sair daquele estado tamásico para chegar no estado branco, né? Tem um favorecimento, mas não tem jeito. É o karma. Aí o que acontece? O branco, ao invés dele não sair da ali que a mãe dele, ficar firme até o fim, ele sai para tentar encobrir alguma coisa que ele faz por meio. Aí ele acaba sentando no lobo, Esbarrancando. Esbarrancando tudo. Eu fico fazendo uma briga constante. Constante. Isso é engraçado também, né? A gente percebe isso no dia a dia. Por exemplo, o pai tem uma profissão e ele tem muito sucesso. E aí, quando o filho nasce, o bebê tem 2, 3 meses, o pai já está olhando e falando: meu filho vai cuidar do meu negócio. E ele já começa a criar planos. Ele leva ele lá para o escritório dele, fala: olha, essa vai ser sua cadeira. Todo orgulhoso. Aí, quando o filho chega na idade de decidir, ele vai para o completamente diferente. Por quê? Porque era a tendência natural dele. Só que o pai fica arrasado, frustrado. Puxa vida, ele ia ser advogado. Agora olha para onde ele foi. Perdição. Cada um tem a sua tendência, cada um tem o seu karma, cada um tem o seu propósito. Descobrir isso também é um desafio. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Mas agora vamos fechar os olhos. Atitude espiritual é a arte de sempre conhecer o seu próprio interior, conhecer a si mesmo. Uma pessoa espiritual é aquela que tenta sempre aprender com a vida, com as situações, com as coisas e transformar seu mundo interior. Não é tentar mudar o mundo, mudar as pessoas, mas é mudar a si mesmo, sua compreensão, sua visão, seu coração. Nossas vidas, nosso interior, está cheio de desigualdade, de desequilíbrios, de preconceitos, de discriminação. O nosso esforço diário e sincero deveria ser para eliminar tudo isso. Para isso, a gente tem que usar essas ferramentas. O servir, que é a arte de aprender a olhar para o outro. Ter a capacidade de autoanalisar-se, de conhecer-se, de entender para onde caminhar. Que é esse espírito guerreiro também. De não permitir que o desânimo, que a tristeza abrace as nossas vidas. Eu vou tropeçar, eu vou esquecer, não importa, eu vou levantar. Deus me deu mais uma respiração. Mas além dessa batalha, eu preciso do meu momento de comunhão com Deus, todos os dias. Eu preciso de um pouco de oração e meditação. Nessa hora eu vou deixar o meu servir de lado, eu vou deixar o meu autoanalisar-me de lado, eu vou deixar até o meu espírito guerreiro de lado. Eu vou só me entregar para essa presença divina. Nós nascemos para a perfeição. Nós nascemos para experimentar essas qualidades superiores de paz, de alegria, de serenidade, de perdão, de amor profundo por Deus, por nós mesmos e por toda a criação. E explorar isso está nas nossas mãos. Se você quiser, está ao seu alcance. Muda a sua vida. Começa com as pequenas coisas. E o mundo vai mudar.
Nós temos um caminho espiritual, nós temos a proteção dos mestres, nós temos essa vida humana e a gente tem essa respiração. Por que se lamentar? Por que procrastinar? Por que se rebaixar? Não esquece do seu dever principal, que é lembrar daquele que te criou, que te deu todas as oportunidades, até mesmo os desafios. Junto com ele faz tudo o que você tem que fazer. E sua vida vai explodir de felicidade e amor. Orando a Deus, orando aos gurus, para abençoar nossas vidas com essa determinação, com essa clareza de propósito. E que a gente possa, através da nossa mudança, inspirar e servir de exemplo. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade e para essa presença divina e pura e pacífica que habita em cada um de vocês, eu me inclino. Om. Amém. Obrigado a todos. E uma ótima semana para todos.